Cultura Informa. Opinião. Ele é cidadão caruaruense, recebeu o título, é jornalista, blogueiro, radialista. A gente vai conversar com ele agora sobre política estadual e nacional, Tony. Exatamente, a gente vai falar agora com o Magno Martins. Boa tarde, Magno. Quais são os destaques do blog? Boa tarde, Magno. Boa tarde, Tony. Boa tarde, André. Boa tarde, ouvintes da cultura. Boa tarde, Caruaru. Boa tarde, Agreste Pernambucano. Nós começamos hoje o noticiário com essa operação que ocorreu aí em Caruaru, né? Caruaru hoje aí virou vedete da mídia estadual com essa operação aí do blogueiro que foi assassinado. E vocês é que devem ter mais informações aí atualizadas, né? Exatamente, Magno Martins, o blogueiro que foi assassinado no ano passado, e a operação, a operação que tem um nome virtual, bom, a gente vai trazer detalhes em instantes, tá apurando justamente isso, os possíveis mandantes, quais os envolvidos, né? As motivações, né? Existia uma dúvida muito grande, né, quando ele foi assassinado, se isso era um crime político, já que ele era conhecido na cidade por fazer várias críticas aos vereadores, né? Já foi, inclusive, algumas vezes na Câmara dos Vereadores, por fazer protesto. Disse ele, na época que tinha sido agredido, tinha sido expulso. Então, assim, a grande repercussão aqui de Caruaru é para saber exatamente isso, se existia esse envolvimento, ou se existe esse envolvimento de políticos aqui, como mandantes, por exemplo. Inclusive, o nosso repórter policial, Adielson Galvão, já entrou com informações na parte da manhã. A qualquer momento pode trazer também novas informações, atualização deste caso. Então vamos falar de política. O presidente Bolsonaro confirmou, conversei hoje com o secretário de comunicação do presidente da República, e ele me confirmou a presença do presidente Bolsonaro aí em Caruaru no dia 23, né? Exatamente. Ele vai conhecer o São João de Caruaru e vai exatamente no dia em que vai se apresentar o ex-ministro, que é dono da banda Brucelose, Gilson Machado Neto, né? Ele vai prestigiar o show aí de Gilson Machado Neto e vai aproveitar para conhecer o São João de Caruaru, que ele não conhece ainda. Magno, a gente está vendo em várias apresentações, inclusive em São Paulo, fora do São João, como foi o Lollapalooza, né, manifestações contrárias ao presidente. Ou seja, é óbvio a gente esperar manifestações contrárias nesse dia, no dia 23? Em Caruaru? Exatamente. Com a presença do presidente, tipo, enfim. Por exemplo, tem um vídeo que viralizou agora aqui durante a apresentação do Alceu Valença, que colocaram uma imagem e o rapaz estava com uma bandeira de apoio a Lula. Quando ele levantou a bandeira, o pátio inteiro ovacionou. Isso já é um termômetro, de repente, né, para se pensar. Você acha que realmente é confirmado e ele vem? Bem, é claro que ele vai. O Bolsonaro está acostumado a enfrentar essas adversidades também, né? Pernambuco é um estado, eu não diria petista, é um estado lulista, né? Sim. Lula tem 63% das intenções de voto em Pernambuco. Evidentemente que Caruaru também reflete isso. E quanto mais você avança para o interior do estado, a gente vê que há um reflexo muito grande da preferência do eleitorado pela candidatura de Lula. O que eu acho um equívoco. Lula é um ladrão, assaltou o Brasil, assaltou a Petrobras, ele e a quadrilha dele. Infelizmente, o eleitor brasileiro, o eleitor nordestino especialmente, está vendo de forma equivocada essa volta dele. Ele tem que prestar contas ao país. Por que ele deixou uma quadrilha lá assaltar o país? Por que ele deixou uma quadrilha que chegou ao ponto do ex-ministro dele, Palocci, devolver 100 milhões na delação premiada? Então, essas coisas todas, tudo que aconteceu, 40 pessoas presas, o maior empresário do país preso, Marcelo Odebrecht, essas coisas todas se apagam com a borracha? Magno, só falando aí, voltando um pouco ao assunto do blogueiro aqui, eu peguei algumas informações para as pessoas relembrarem. Ele tinha 35 anos, foi assassinado a tiros na manhã de um domingo em Caruaru. Ele foi entregar, disseram na verdade que era para ele entregar uma mercadoria. Ele chegou
BR-104, próximo de um lugar aqui conhecido como Lampião, e foi assassinado. A operação que está sendo realizada é uma operação com 48 policiais. Quem está inclusive à frente dessa ação é o delegado Bruno Machado, e a gente está esperando aí, ansioso, para saber se vai ter realmente esses nomes. Com certeza a polícia já deve ter chegado a alguns nomes. Agora a gente está na expectativa da divulgação desses nomes e o motivo também do crime. Então, só para te atualizar aí, são 48 policiais participando nessa operação que está sendo realizada aqui em Caruaru. Influência Digital é o nome da operação e o nome do blogueiro era Alisson Wagner. Alisson Wagner. Tem gente que chama ele de Halisson, ou Alisson ou Halisson. A gente noticiou logo cedo aí, quando a gente tomou conhecimento de que estava havendo essa operação aí em Caruaru logo cedo. Uhum. Eu só estou com dúvida se esses vereadores que ele supostamente estão envolvidos e que ele denunciou, se são aquele vereador daquele caso lá atrás, que foram vários vereadores acusados, inclusive afastados. É aquele mesmo caso? Não. Inclusive tem uma, eu vou pegar aqui para não dizer errado, uma vereadora mulher, inclusive é o primeiro mandato dela. Na verdade, ele começou com os ataques para essa vereadora. Dá uma pesquisada aí. Eu acho que é da Saúde, ou é da Rendeiras, Cátia da Rendeiras. Isso. Só confirma se é Cátia da Rendeiras. Ela tinha sido citada algumas vezes por ele, e assim, ele tinha um dossiê, ele levava esse dossiê lá na Câmara dos Vereadores. Estou dizendo isso porque eu trabalhava na Câmara dos Vereadores como assessor durante um tempo. E ele meio que atacava ela ferrenhamente. Então, obviamente, quando teve socorrido, o burburinho ficou, será que foi ali? Mas ele atirava para todo lado, tá? Ele começou com essa história da Cátia da Rendeira, só confirma se é ela mesmo. Correto, inclusive Cátia ela prestou depoimento à polícia. Ela foi prestar depoimentos, né, de esclarecimentos, disse que estava super tranquila, deu algumas matérias durante esse acontecimento aqui em Caruaru, mas ele, no final das contas, ele ia lá e ficava dizendo, vou trazer um dossiê de tal, do fulano de tal. Então, não tem a ver com aquele caso dos vereadores antigos, não. Exatamente. A maioria estão, inclusive, nos primeiros mandatos. Entendi. Então, não tem nada a ver com o processo do envolvimento dos vereadores naquele caso passado. Isso, né? a operação bem, né? Porque, ponto final 1 e já houve ponto uma final nova 2. eleição e alguns vereadores que foram citados ou envolvidos lá atrás, voltaram agora para Caruaru, né? Voltaram para a Câmara, né? Sim. Mas no caso dele, ele questionou muito o modelo. Ele acusava, na verdade, alguns vereadores de compra de voto, né, para a eleição. E no caso, como eu te disse, especificamente ele começou com essas acusações, com essa vereadora que eu já citei o nome, e ele dizia que tinha um dossiê que comprovava que ela comprava voto. Mas aí depois ele foi meio que dizendo assim, se não me ouvirem eu vou mostrar a verdade de outros, mas não tem a ver com aquela situação. Quer dizer, a gente não está dizendo que não pode ser algum envolvido naquela operação que também pode estar envolvido, e na verdade a gente nem pode afirmar se tem alguém da Câmara dos Vereadores envolvida, tá? É tudo assim, ainda de suposição, e como é um crime que a população ficou muito ligada, ouvindo muitos detalhes, a própria população ficou, tem envolvimento, mas a gente não está falando de forma oficial, por isso que a gente está aguardando o delegado dizer para a população, né, quem são os envolvidos e a motivação do crime. Tem também suposto caso de rachadinha, né, na Câmara, enfim. Vamos aguardar, né, André e Tony, vamos aguardar aí para ver o desfecho disso, né? Porque a operação ainda está ocorrendo, né? Exatamente, eu entrei em contato aqui com a Adielson Galvão, que é o nosso repórter policial. Tem aqui eu esqueci disso, também teve só pra gente sair desse assunto, o Arnaldo Esquino mandou pra mim, teve uma das vezes que ele fez xixi na porta da Câmara dos Vereadores, esse blogueiro. Então era uma pessoa que ele fazia alguns ataques, né, para chamar a atenção da população, do poder, principalmente da população, para que a população começasse a percebê-lo e ouvir o que ele tinha para dizer. E ele fazia também muitas lives. Eu não sei, inclusive, eu até dar uma pesquisada se o canal dele ainda tá ativo, porque ele fazia muita live fazendo denúncias. Pois é. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Vamos entrar em outra pauta aí, né, André e Tony? Exatamente. Magno, como é que tá essa questão da sucessão estadual aqui em Pernambuco? O Palácio inclusive o Miguel informando essa semana que pretende ter uma vice
uma vice, já indica, né? Uma mulher como vice. A deputada atual, Alessandra Vieira, né? Que é de Santa Cruz do Capibaribe. Fala-se aí no nome dela, que ela seria a vice de Miguel Coelho. Mas, na verdade, o que Miguel queria mesmo era uma composição com Raquel Lira, né? Ele chegou a negociar, tiveram vários encontros. Raquel seria candidata a senadora e Miguel candidato ao governo do estado. Como Miguel não tem idade para ser candidato a senador, seria, no caso, Raquel a senadora e ele candidato a governador. Mas eles não chegaram a um entendimento. O que está certo é que esse processo de negociação se esgotou, eles não têm mais diálogo e agora cada um vai montar a sua chapa. Miguel está aí nessa articulação com a Alessandra Vieira. Essa semana que vem, na quinta-feira ou sexta-feira, seria o anúncio da... Magno? Seria o anúncio da chapa de Sebastião como vice de Marília. Sim. Mas Sebastião contraiu o Covid, está em casa se recuperando, e me parece que esse anúncio de Sebastião como vice de Marília ficou para o início da próxima semana. Inclusive, Magno, vários políticos, né? Muita gente está contraindo a Covid, né? Já teve o Danilo Cabral, teve também o namorado ou esposo de Fátima Bernardes, né? O deputado federal Túlio Gadelha, enfim, muita gente contraindo. Eu fiquei pensando que ele não gosta de ser chamado só, porque é quase um cargo, ser o namorado ou esposo de Fátima Bernardes. Eu falei porque eu esqueci o nome. Túlio Gadelha. André e Tony, esse negócio de Covid agora, depois que todo mundo se vacina, terceira dose, já vão entrar para a quarta dose das pessoas acima de 50 anos, isso é uma gripezinha, né? Como eu disse lá atrás, o Drauzio Varela, agora realmente é uma gripezinha. Você contrai, mas fica em casa e se recupera, né? Porque você já está vacinado. Sim. Não há caso de pessoas que se vacinaram e morreram. Não há caso disso. Então, isso é um processo natural. Muita gente agora mesmo, Lula e a Janja, estão de Covid, mas já se recuperaram. Né? A semana passada foi João Campos, que depois anunciou que estava com gripe, aí voltou, a mulher dele também, a noiva dele, sei lá, noiva, namorada, não sei nem o que é que a Tabata é dele, mas então anunciou que estava. Então, essas coisas, antigamente, antes da vacina, você dizer que estava com Covid, aí era ruim, porque era um possível atestado de morte. Mas agora não, agora é uma gripe que você pode curar em casa. Magno, o seguinte, você falou aí de Lula e essa semana o Ciro Gomes fez uma declaração polêmica, né, dizendo que o país, caso Lula vença as eleições, o país acordaria em cenário de guerra. Como é que a gente recebe essa declaração aí do Ciro Gomes? É sensacionalismo? Dizendo o que foi que ele disse? O Ciro disse que caso Lula vença as eleições, no dia seguinte, no pós-eleição, o país acordaria com um cenário de guerra. O Ciro, o maior problema de Ciro é a língua dele, né? O Ciro fala muita besteira uma atrás da outra, né? Você lembra que quando ele estava na disputa pela eleição presidencial pela segunda vez, com chance de chegar ao segundo turno, ele disse que aquela atriz Patrícia Pilar só servia para ir para a cama com ele. Então, por aí você tira, né? Deve ter sido mais uma besteira, eu nem acompanhei, mas deve ter sido mais uma besteira desse rol aí de inulidades que o Ciro fala, né? Magno, a gente queria agradecer a sua participação aqui no Cultura Informa. Hoje é quarta-feira e a gente pergunta qual vai ser o sextou dessa semana. Quem é o convidado do sextou? Rapaz, maravilha! André e Tony, nós vamos trazer na sexta-feira o Joquinha Gonzaga. Joquinha Gonzaga é sobrinho de Luiz Gonzaga, sim, e neto de Januário. A gente está fazendo essa série aí do Sexto Junino. Abrimos com Ira Caldeira semana passada. E essa sexta agora vai ser o Joquinha Gonzaga. E já
Na outra sexta, nós vamos trazer uma surpresa para Caruaru, que Caruaru vai gostar muito. Magno Martins, um forte abraço para você, bom almoço, bom final de semana e logo mais à noite, frente a frente com Magno Martins, com retransmissão da Cultura FM. Forte abraço, Magno. A gente começou a receber algumas mensagens e, obviamente, o papel da Rádio Cultura é ser imparcial. Como houve um comentário do nosso comentarista Magno Martins, no qual ele usou a palavra Lula ladrão e falou algumas coisas referentes ao pré-candidato à presidência da República, obviamente, por questões éticas, da qual a Rádio Cultura segue, a gente vai dar o direito de resposta para que seja dito o que precisa ser dito também como direito de resposta. E a gente vai conversar agora com o presidente do Partido dos Trabalhadores em Caruaru e membro da direção estadual do PT, o Leonardo Bulhões. Léo, boa tarde, bem-vindo à Rádio Cultura, programa Cultura Informa. Boa tarde a todos os companheiros da Rádio Cultura do Nordeste, a todos os ouvintes que estão nesse momento nos ouvindo. Eu queria primeiro agradecer o espaço democrático, que a Rádio Cultura promove, enquanto concessão pública, por garantir a gente, nesse papel social, o direito de resposta. Eu queria, minha gente, dizer que eu sou Leonardo Bulhões, presidente do PT aqui de Caruaru, dizer que eu ouvi e lamento muito que uma pessoa que deveria ter compromisso e responsabilidade com a comunicação tenha tanta irresponsabilidade a utilizar os termos que foram utilizados com o ex-presidente da República, o ex-presidente Lula. A sociedade reconhece hoje que o ex-presidente Lula, e futuro, se Deus quiser, presidente do Brasil, ele sofreu diversos ataques por um processo judiciário que foi depois demonstrado falho e que o próprio ex-juiz hoje se encontra em suspeição, ou seja, suspeito de todo aquele processo que foi colocado. Então é inadmissível que um blogueiro como Magno Martins venha utilizar os termos que utilizou contra Lula, que não existe hoje nenhum processo. Lula não tem nenhuma condenação. Lula é livre e será candidato a presidente da República pelo Partido dos Trabalhadores. E eu acredito, minha gente, que esse ódio que Magno Martins tem por Lula é simplesmente porque Lula, quando ia dar uma entrevista para o blog dele, se recusou a dar, possivelmente por reconhecer o histórico de Magno Martins. Então eu lamento toda essa mágoa desse blogueiro com relação a Lula e, infelizmente, ele vai ter que aceitar todo o processo real que existe do judiciário, de que Lula não tem nenhuma condenação mais, todos os processos dele ou foram cancelados ou arquivados, e a gente precisa garantir com que a verdade seja colocada no seu devido lugar. E a verdade é que Lula é um cidadão que hoje tem todas as suas condições pelo Tribunal Superior Eleitoral, pela Justiça Comum, tem todas as condições de ser candidato e será o candidato do Partido dos Trabalhadores de uma grande frente ampla que vai mudar a vida do povo brasileiro mais uma vez. Então, quero mais uma vez agradecer à Rádio Cultura pelo espaço e dizer que estamos aqui ouvindo, junto com a militância do PT, junto com a sociedade, que me provocou, inclusive, para que a gente pudesse dar esse direito de resposta. E eu quero agradecer à sociedade que está nos acompanhando e que acredite na inocência de Lula, porque Lula é inocente e vai mostrar, mais uma vez, da sua grande capacidade de ajudar o Brasil a avançar. Muito obrigado a vocês, tenham um bom trabalho, continuamos aqui sempre ouvindo, sempre sendo ouvintes da Rádio Cultura do Nordeste, que sempre nos informam muito bem. Muito obrigado. Quero agradecer a você, Leonardo Bulhões, que é presidente do Partido dos Trabalhadores, e que a gente, para esclarecer para os nossos ouvintes, em um dos comentários feitos pelo comentarista, a gente lembra que a Rádio Cultura é um veículo e que tem comentaristas parceiros, ao qual cada comentarista pode opinar, porém, como a gente entendeu que houve as palavras que foram ditas e que a gente, como empresa e também como jornalismo, não vai tolerar nem de um lado nem de outro, a gente também recebe essas mensagens, por exemplo, no WhatsApp. O WhatsApp da gente às vezes recebe e a gente não lê, a gente sempre muda. Por quê? Porque a gente
se baseia no respeito. Dá pra gente protestar? Isso. Dá pra gente protestar. Agora a gente respeita tanto um lado como o outro, até porque o debate só é rico quando ele não vem com agressões. Quando começa com agressão é porque faltou Perfeito. argumento. Então eu te agradeço pela compreensão. Digo mais uma vez que a gente segue com o compromisso da Rádio Cultura de fazer um jornalismo imparcial e dar o direito do ouvinte escolher em quem ele quer votar. Perfeito. Um grande abraço a todos vocês. Acho que o limite foi ultrapassado e eu sei que eu tenho certeza que vocês me dariam o direito de resposta. Grande abraço. Muito obrigado. Agora a gente vai voltar com os comentários do professor Carlos Silva.